Tudo começou com uma decisão que quase ninguém esperava e que acabou entrando para a história da política brasileira. Pela primeira vez em mais de um século, o Senado Federal rejeitou uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E isso não é um detalhe técnico, isso é um sinal claro de que alguma coisa mudou no equilíbrio de poder em Brasília. O nome em questão era o de Jorge Beias, indicado para ocupar uma vaga no STF. A indicação já tinha gerado dúvidas desde o início, principalmente dentro do próprio Senado, onde o clima político vinha se deteriorando há meses. Mas o que aconteceu na votação foi além do esperado. O placar final foi direto, 42 votos contra, 34 a favor. Uma rejeição clara, sem margem para interpretação. E aqui começa o ponto mais importante. Essa votação não foi apenas sobre o nome indicado. Ela foi sobre poder. Ela foi sobre relação entre governo e Congresso. E, principalmente, foi sobre desgaste político acumulado. Nos bastidores, já havia um incômodo crescente entre senadores em relação ao governo federal. Esse incômodo não surgiu do nada, ele foi sendo construído ao longo do tempo, principalmente por decisões que afetaram diretamente o Congresso. Um dos pontos mais citados nos bastidores foi a atuação do ministro Flávio Dino, especialmente em temas ligados às emendas parlamentares. As emendas são uma das principais ferramentas de poder dos parlamentares. Quando esse mecanismo é ameaçado ou limitado, a reação costuma ser forte. E foi exatamente isso que aconteceu. Senadores começaram a enxergar certas decisões como uma interferência direta no funcionamento do legislativo. O resultado disso foi um clima de tensão que foi crescendo até chegar nesse momento decisivo. A votação secreta teve um papel fundamental nisso tudo. Sem pressão direta, sem exposição pública imediata, muitos senadores votaram de forma mais livre. E esse tipo de cenário costuma revelar o que realmente está acontecendo por trás. E o que apareceu foi um Senado disposto a mostrar força. A rejeição da indicação acabou se tornando um recado político. Um recado direto ao governo. Um recado ao próprio Supremo. E um recado sobre os limites de influência dentro do sistema político. Depois da votação, as reações não demoraram a aparecer. O governo foi pego de surpresa. Internamente, o resultado foi visto como uma derrota significativa, não apenas pela perda da indicação, mas pelo que isso representa em termos de articulação política. Porque aprovar um nome para o STF exige construção de base, diálogo e alinhamento. E quando isso falha, o problema não é só o nome, é a estrutura de apoio. Outro ponto importante envolve o futuro dessa vaga. Com a rejeição, a indicação não avança. Isso abre um cenário novo. A vaga pode ficar travada até o próximo ciclo político, e isso muda completamente o jogo. Dependendo de quem estiver com força no Senado no futuro, o nome indicado pode seguir uma linha completamente diferente. E é aqui que entram os cálculos políticos. Alguns analistas apontam que nomes mais alinhados ao próprio Senado teriam maior chance de aprovação. Um exemplo citado nos bastidores é o de Rodrigo Pacheco. Por ser senador, ele teria trânsito mais fácil entre os colegas, o que aumentaria as chances de aprovação. Mas esse tipo de indicação também traz outro problema. O governo pode não querer abrir mão de escolher um nome mais próximo politicamente. E isso gera um impasse. Indicar alguém com chance de aprovação, mas sem alinhamento total, ou insistir em um nome mais próximo e correr o risco de nova rejeição. Esse dilema mostra claramente o momento político atual. Nada está garantido, nenhuma decisão passa sem negociação. E o Senado deixou isso muito claro. Outro ponto que chamou atenção foi a leitura sobre o próprio equilíbrio entre os poderes. O Legislativo mostrou que tem força para barrar decisões importantes. E mais do que isso, mostrou que pode reagir. Isso muda o comportamento dos outros poderes, porque agora existe um precedente, e precedentes, em política, têm peso. Outro detalhe importante é o número da votação. Os 42 votos contrários chamaram a atenção porque esse número é relevante em outros contextos políticos também. Ele mostra um nível de articulação que vai além de uma votação isolada. Mostra a capacidade de mobilização, e isso, dentro de Brasília, é um sinal que todo mundo observa. Ao mesmo tempo, a votação também revelou divisões internas. Nem todos os senadores seguiram a mesma linha, e isso mostra que o cenário ainda é instável.
Existe tensão, mas também existe disputa, e isso tende a se intensificar. Outro fator importante é o impacto desse episódio no relacionamento entre os poderes. A relação entre executivo, legislativo e judiciário já vinha passando por momentos de tensão. E esse episódio adiciona mais um elemento a essa equação, porque agora existe uma demonstração concreta de resistência institucional. E isso muda a forma como decisões futuras serão tomadas. No campo político, o impacto também é grande. A rejeição de uma indicação desse nível não passa despercebida. Ela entra no cálculo de alianças, estratégias e articulações futuras, e pode influenciar diretamente os próximos movimentos. Outro ponto que merece atenção é o comportamento do eleitorado. Embora essa votação aconteça dentro do Senado, seus efeitos chegam até a população, porque ela influencia narrativas, discursos e posicionamentos, e isso acaba refletindo no debate público. Além disso, esse tipo de episódio costuma aumentar o interesse por política. Principalmente quando envolve conflito entre instituições. E isso pode impactar diretamente o cenário eleitoral. Pensando no futuro, o principal ponto é entender que essa votação não encerra o assunto. Pelo contrário, ela abre uma nova fase. Uma fase onde o Senado tende a ter um papel mais ativo, e onde o governo precisará recalcular sua estratégia. Porque a partir de agora, fica claro que nenhuma decisão passa automaticamente. Tudo precisa ser construído, negociado e sustentado politicamente. Esse episódio também mostra como o sistema político brasileiro é dinâmico. Mudanças podem acontecer de forma rápida, e decisões que parecem certas podem ser revertidas. Por isso, acompanhar esses movimentos é fundamental, porque eles indicam tendências e ajudam a entender para onde o país pode caminhar. No fim das contas, o que aconteceu foi mais do que uma rejeição. Foi uma demonstração de força, uma mudança de postura. E um sinal de que o jogo político está em movimento. E quando o jogo muda, quem não se adapta perde espaço. Se você quer entender o que realmente está acontecendo na política, sem enrolação e direto ao ponto, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque o que está acontecendo agora ainda é só o começo.